Muito obrigado, Porto Santo! Como é, malta? Prontos para a última aventura da Estrada Regional no Porto Santo? Vamos a isso! O Porto Santo é muito mais que praia. Temos vindo a vivenciar uma beleza inesquecível, uma autenticidade sem comparação e um sentimento profundo de deslumbramento a cada segundo que passamos nesta ilha. Para além de tudo aquilo que observamos, aquilo que sentimos das pessoas é também indescritível. As gentes são acolhedoras, são hospitaleiras, são calorosas, como o Areal, e receberam-nos de uma forma muito especial e a prova de que tudo aqui é santo, não só o Porto. Queremos, por isso, dedicar este episódio a todos os porto-santenses, quer vivam na ilha, quer estejam longe. Viva o Porto Santo como tu não há igual! Começamos o nosso dia por visitar uma casa histórica da ilha e da história do mundo, como o conhecemos, e por isso fomos até à Casa Colombo, agora Museu do Porto Santo e dos Descobrimentos Portugueses, apontada como residência do Cristóvão Colombo quanto das passagens na ilha. Este núcleo museológico é rico em detalhes sobre a expansão marítima portuguesa e castelhana, mas simultaneamente possui artefactos e utensílios, porcelanas, moedas e até um sabre japonês, ao que o Scooby-Doo confessou que lhe dava um jeitão para cortar o terreno. Entretanto, a malta começou toda a rir porque encontramos um busto do Fominhas por ali. Não era um busto de um javali em porcelana chinesa pintado. No caminho para outra aula, deslumbramos com a visão de uma parede da Câmara Municipal do Porto Santo, onde um mural foi meticulosamente bem elaborado. Tratava-se de uma homenagem em grafite a Colombo, do conhecido artista de arte urbana Mr. Dell. E que moral nos deu! Entramos numa outra sala, uma expansão do núcleo museológico, renovado em 2023, onde vivia há muitos anos o famoso Marítimo, onde tomei a minha primeira cerveja, eu e muitos jovens da minha geração. Agora o que se bebe lá é mais interessante, com peças de elevada qualidade e de importância histórica para todos nós, numa aula denominada de A Odisseia dos Mares. Ao sair daquele museu, descemos as escadas e fomos diretamente para o Baiana, um restaurante histórico da Vila Baleira que ganhou uma nova vida em 2023. Ao entrar, fiquei prontamente impressionado pelo espaço e pela decoração. O Sr. Ricardo Ferreira, o proprietário, recebeu-nos e ofereceu-se para mostrar-nos o espaço, assim como as matamorras que decidi deixar à vista de todos, respeitando o património. Era nestas matamorras que a população do Porto Santo guardava os seus bens mais preciosos a quanto possíveis invasões corsárias, algo que foi uma constante no decorrer dos séculos. O espaço, para além de ser bonito, preservava a memória de outros tempos, com fotografias do antigamente, mas simultaneamente mantinha uma harmonia de cores leve e alguns toques de modernidade, revivendo aquele ponto de referência de todos nós. Assim que nos sentamos na mesa, chegaram-nos as entradas, as brusquetas sugeridas pela casa, o princípio de uma refeição preparada por uma cozinha mediterrânea e tradicional portuguesa. Eram 4 variedades dessa entrada italiana: anchovas, presunto, queijo parmesão e carne. Eu decidi só dentar cada uma delas, senão mais ninguém comia. As anchovas conquistaram, o presunto fez-me delirar e a da carne deu cabo do Paulo Lume e a de queijo parmesão fez as delícias da minha namorada. Também quis provar aquele couvert com um pãozinho delicioso e um patê de azeitona feito pela casa, assim como a manteiga e o azeite. Meu Deus, ótimo, e conduzia tão bem com o vinho da casa. Como pratos principais da Baiana, começamos por experimentar as famosas pizzas do Baiana e posso dizer-vos que à medida que chegavam os nossos olhos iam se abrindo de admiração e satisfação. A prosciutto tinha uma estética incrível e 4 queijos possuía uma dicotomia de cores e aromas que fez-nos salivar antes mesmo de dar a primeira dentada. Comecei pela 4 queijos, agarrando com a mão e regando com aquele maravilhoso azeite da casa, e assim que provei senti cada um dos queijos que a compunham, cuja qualidade era inequívoca, mesmo para quem não percebe nada de queijo. Passei para a prova da prosciutto, outro carimbo de aprovação para o Baiana. Mamma mia! Em seguida chegaram os exemplos da vertente portuguesa da cozinha do Baiana, com o apetitoso bife à portuguesa. Mas que bife! Vinha com um presunto e com um ovo por cima, com um molhinho daqueles. Ui! Ao cortá-lo e ao ver aquela cor encarnada viva, com uma gordurazinha saborosa, provei até dancei. É à grande e à portuguesa. Fomos surpreendidos igualmente pelo ravioli de ricota e espinafres, que era esteticamente apelativo, e o seu olfato já nos contagiava de desejo, e fui cego e louco para a prova, deixando-me encantar com todo aquele sabor a requeijão e a espinafres, mesmo a italiano. O Sr. Ricardo fez as suas e mandou para a mesa umas bochechas de porco preto para que experienciássemos outra das pratas da casa. Que empratamento! Aquilo aqui era, parecia mesmo um daqueles banquetes à época medieval, como deve ter havido na Casa Colombo. Por último, e em jeito de despedida, serviram-nos a aclamada sobremesa da casa, 1000 folhas de pastel de nata, figo e gelado de limão. Quanto ao sabor, nunca tinha provado 1000 folhas assim. O recheio de nata combinava com o figo em calda e com o geladinho de limão a cortar Nossa Senhora da Graça. O meu avô costuma cantar o que a Baiana tem, e desta vez eu posso responder: tem qualidade, tem ritmo, tem cozinha italiana de qualidade e tem homenagem aos sabores tradicionais portugueses, tem história e tem pinta. Como ainda sobrou 2 fatias de pizza, o Fominhas implorou-me para pedir a caixinha e assim o fiz, e despedi-me com muitos elogios do nosso anfitrião, o enorme e visionário Ricardo Ferreira. Depois daquela maravilhosa refeição era hora de ir às verdadeiras lambecas. As lambecas, além de saborosíssimas, são também a história de vida de José Reis e de sua esposa, que dedicaram a sua vida aos gelados e em oferecer um pouco de felicidade a todos nós. Quase todos nós tivemos a sorte de conhecer este senhor, cuja simpatia inata nos contagiou e cujo sorriso jamais nos sairá da memória. Infelizmente o Sr. Reis faleceu, e quando parecia que as lambecas iriam ter um fim,
a sua filha Andrea, com muita força, deu uma nova vida às lambecas e homenageou o seu pai, mantendo o negócio que o fazia feliz. A senhora Andrea quis oferecer-nos as lambecas, ao que muito agradecemos, e eu aproveitei para aprender como é que se come uma, pois infelizmente sempre deixei cair parte do gelado nas mãos, na camisola, até nos calções. Tem de ser primeiro à volta e não em cima. Lição aprendida. Havia sempre aquela pessoa que dizia que só queria da máquina antiga, mas na verdade qualquer uma das máquinas é fabulosa. A senhora Andrea ainda nos deu a provar duas no novo cone, com uma bolacha crocante, e que novidade espetacular. Agradecemos muito e demos-lhe os parabéns e muita força para continuar a sua homenagem diária ao seu pai, tanto quanto possível. Das lambecas decidimos ir até à Praça do Barqueiro, dar a voltinha na velha, apreciando cada detalhe e em seguida ao cais, observando as pessoas na praia relaxadas e felizes, pois sabem que estão no paraíso. Seguidamente o Scooby-Doo quis liderar o caminho, levando-nos para o carro em direção ao Porto Abrigo, sem saber muito bem para onde é que ele ia nos levar. Finalmente chegamos onde? Ao Dune Karts, no cartódromo do Porto Santo, junto ao Penedo do Sono. Não acredito. Mal cheguei, comecei por cumprimentar um dos colaboradores do espaço, o Sr. Daniel, que começou por nos explicar as regras de segurança, um dos focos da empresa e de como funcionam os diferentes pacotes de corrida. O nervosinho miúdo começava a crescer e a adrenalina a instalar-se, e com o kart número 7 virei o D7 e assim que o Sr. Daniel deu a ordem, arranquei com a máquina. A pista é grande, possui boas curvas e tem a vantagem de se poder acelerar em quase todo o percurso, para quem tiver habilidade para isso, não é o meu caso. Quando me senti preparado, lá me transformei em Lewis Hamilton e puxei pelo kart até não poder mais, aproveitando para saborear as retas ao máximo e cortar nas curvas, abrandando ligeiramente e às vezes nem abrandando, simplesmente deixando a adrenalina tomar conta de mim como se fosse uma partícula sem rumo do cosmos. Simultaneamente ia apreciando a luta feroz, ultrapassagens entre o Paulo Lame e a minha namorada. Aquilo estava intenso e até choque deu. É o que dá quando dois competidores natos se encontram e precisam de ganhar. Foi um valente espetáculo de se assistir. Quanto a mim, continuei a aproveitar as vistas fantásticas da pista, naquele cenário a deserto, julgando-me um Peter Fonda no Easy Rider, a curtir a brisa como se fosse uma estrada no Nevada ou no Arizona. O Dune Karting é uma das melhores atrações da ilha, recomendo vivamente a qualquer pessoa, quer seja mais novo, quer seja mais velho, quer já conduza, quer não conduza, aquela adrenalina é puro ouro. Quando chegou a hora de cortar a meta, o Paulo Lume foi o grande vencedor e festejou à maneira e eu fiquei em último, mas na verdade é impossível perder naquela competição, todos ganham com aquela experiência. Agradeci ao Sr. Daniel e ao Sr. Henrique, um dos mentores do projeto, dei-lhes os parabéns por manterem o karting no Porto Santo, garantindo que toda a gente que visita a ilha possa vivenciar este espetáculo. Mal acabamos a prova, ora lembrei-me que o Sr. Gerson, dos Sabores na Brasa, tinha-nos convidado para ir ao seu outro restaurante, a Quinta dos Sabores. Ora, era dia de cozido. Olha, o Fumangas olhou para mim e disse: cozido? Anda-me a levar assim garrapo para lá como fizeram nos karts. A Quinta dos Sabores fica junto ao aeroporto no Farrobo e é realmente uma quinta. Ficamos surpreendidos pela entrada e pelo seu espaço no seu todo, na verdade. Nunca tinha lá entrado e fiquei de boca aberta. O Sr. Idelino, um dos experientes colaboradores da casa, recebeu-nos e encaminhou-nos de imediato para a nossa mesa. Posso dizer-vos que este cozido era conhecido pela ilha toda e mal vi as travessas, não tive dúvida do porquê. O cozido à portuguesa da Quinta dos Sabores era composto por todo o tipo de carnes, começando com 6 variedades de enchido diferente e também galinha de campo e joelheira fumada, entre outras, mais a couve, pimpinela e o arroz de cozido. Estávamos no paraíso do Fumangas. Como se tratava de um self-service de rodízio, sem limite de repetições, vocês não imaginam a felicidade dele. Para beber, quisemos experimentar a sangria de frutos vermelhos, feita com espumante, e observar o colaborador a fazê-la, comecei a sentir securas e posso dizer-vos que aquela cor brilhava e como ia descer bem aquele fresquinho com o quentinho do cozido. Assim que cheguei ao momento, comecei a prova e delirei. Fiquei perplexo, chocado, sem palavras, com a quantidade de sabor que me invadia a alma. Não conseguia deixar de comer e cada enchido que experimentava era tão bom como o anterior. A batatinha e o arroz eram acompanhamentos fenomenais e a couve era um hino à gastronomia portuguesa. O Sr. Idelino também quis trazer-nos o povo da casa, acompanhado de legumes e batatinha, para que experimentássemos, e não ia ser fácil, pois o enchido estava a encher-nos à séria, mas lá fizemos o sacrifício. Qual sacrifício? Mal metemos os tentáculos nos tentáculos, nem parecia que já tínhamos almoçado. O sabor era tanto que foi garfada atrás de garfada e em 5 minutos já não havia polvo. Assim que acabamos de comer e antes de experimentar a sobremesa, fui dar uma volta ao espaço. Como vos tinha dito, aquilo que rodeia o restaurante é de uma beleza assinalável, com muito verde, palmeiras, árvores, um lago e um pequeno anfiteatro, um parque infantil com trampolim, uma esplanada, flores, um autêntico refúgio dentro da Ilha Dourada. Ai, nem sequer vos contei o melhor. Na Quinta dos Sabores existem várias aves que podem observar, todas elas lindíssimas, com várias cores exóticas e ainda patos e porquinhos da Índia, e posso dizer-vos que passar ali uma tarde seria fantástico. Inundado pela beleza do espaço, sentei-me pronto para desfrutar as sobremesas da casa, mousse de carolange e a delícia de bolo de mel. Qualquer uma delas vencia na estética e arrasava no sabor. Comecei por provar a mousse de carolange e em seguida a delícia de bolo de mel, e o meu veredicto foi: que maravilha! É um paraíso num paraíso. Agradeci ao Sr. Idelino, mandei um abraço ao Sr. Gerson e um obrigado, elogiando e muito a Quinta dos Sabores e mais uma vez os Sabores na Brasa. À saída da Quinta dos Sabores temos uma paragem para receber umas limonadas do Peixó, graças ao Rodrigo, um jovem que desenvolveu o projeto. Isto é um produto que é entregue na praia, totalmente natural, que foi muito gabado este verão e não podíamos deixar de experimentar. Se valeu a pena, mas que sabor! Espetacular, e na praia deve ser uma
maravilha. Hidratados, continuamos o trajeto para os lados da Calheta, onde ao longe parecemos ver uns burros e decidimos ir até lá brincar um pouco com eles. É uma marca e um símbolo da luta diária do Porto Santo. E quanto a estes, se eram jeriques ou não sei. Eu perguntei, mas eles não me responderam. Mas ao longo da nossa estadia aprendemos uma coisa. Quando se pergunta na brincadeira por jeriques aos locais, em bom porto-santense a resposta é só uma. Já tivemos, mas agora estão todos noutra ilha. Toma, é assim mesmo. Dali seguimos caminho e fomos até o Mirador das Flores, um mirador imperdível no Porto Santo, onde lá estamos desde o Ilhéu da Cala até toda a costa sul da ilha, numa paisagem absolutamente incrível. Não há mesmo palavras para o que ali se assiste e a cor do mar é uma tonalidade turquesa como só se vê em filmes. Que sensação! Mal terminamos o passeiozinho, era hora de ir à praia dar uma mergulhinha e aproveitar para relaxar um pouco, então dirigimos para a minha praia de eleição, a conhecida Praia do Roberto Coxinho. Mal chegamos, como sempre, cometemos o primeiro erro e em vez de ir logo para a areia, quisemos parar no bar. Geralmente quando assim acontece, esqueçam a areia. Quem se abanca no bar do Henrique dificilmente sai de lá. A esplanada do bar do Henrique é ampla e possui uns murais fantásticos, homenageiam o bar e tudo o que ele representa, sendo que a vista se destaca e é raro o dia em que ela não está completamente cheia. Fui visitar o interior, que joga com as cores brancas que lembram uma casa da praia e ao mesmo tempo tem um toque de modernidade de quem não parou no tempo e soube se reinventar. Arranjamos uma mesa no exterior e graças ao atencioso Skinny, um dos colaboradores da casa, fomos imediatamente atendidos. Enquanto aguardava decidi sair da mesa e dar um mergulho porque não resistia mais. Ao chegar à mesa já lá estava à minha espera uma enorme dose de lapas com o bolinho do caco a acompanhar e delícia. Para refrescar ainda mais, quis experimentar um dos coquetéis da casa de maracujá, que era uma autêntica surpresa. O Paulo Lume deixava-se encantar com o seu gin de maracujá fresquíssimo e eu continuava no ataque às lapas. Sem ainda terminarmos, já havia uma surpresa na mesa, 2 doses de camarão concebidas de forma diferente, sendo que uma delas possuía uma molhanga de outro mundo e na outra os camarões eram enormes. Perdemos todos a cabeça e para além de ser grande a dose, a qualidade era estratosférica e ninguém ficava indiferente. Quando já não havia mais, o Paulo Lume até deu uma colherada no molho e foi direto para a boca mesmo, sem dó nem piedade. Continuando, porque as surpresas não paravam de ir, chegou o povo guisado, mais um com aquele molho e ainda o povo em escabeche. E como resistir a tudo isto? O bar do Henrique mais parecia o buffet do Henrique e nós os grandes sortudos. Ainda chegaram as lulas, outra prata da casa, conhecidas pelo molho que arrega, e mais as batatinhas fritas que sabem sempre bem, e também quisemos experimentar a saladinha de atum com ovo cozido, uma salada fresca que cai sempre bem nestes dias quentes, e devoramos aquilo tudo. Agradecemos ao Skinny que nos passou o convite do Sr. Pedro, o proprietário, para a festa que ia acontecer mais logo. Olha, claro que sim, assim aqui é uma despedida. Fomos a casa descansar um pouco, recuperar energias e no instante estávamos de volta à Praia do Henrique, prontos para abanar o capacete e desfrutar de uma bela noite numa das famosas A Melhor Quinta do Mundo, que acontece às quintas-feiras. O ambiente já estava a crescer e a malta entusiasmada já ia fazendo os seus movimentos de dance floor, dançando ao som dos esquecidos LMFAO e do Pitbull, recordando-nos de verões da década passada e que bela nostalgia. Fui convidado a aprender a fazer uma caipirinha à bar do Henrique e lá fui eu para trás do balcão tentando acertar nas doses e melhorando os movimentos do shake-shake ao som da música Sai uma Caipirinha a Diogo. A seguir fomos todos buscar as nossas bebidas, para mim como sempre o gin, mas para os meus colegas caipirinhas, morritos, whiskies, um pouco de tudo, porque lá está o trabalho a provar. Não demorou muito a malta a aquecer e quase levantava voo na pista de dança. O responsável pelo bar, o Sr. Roberto, sempre com o seu sorriso servia-nos e o Sr. Pedro, o proprietário, cumprimentava-nos. Tanto é que veio ao nosso encontro saudar-nos e agradecer a nossa visita e desejar-nos uma bela festa e um bom regresso à Madeira. São realmente a melhor quinta do mundo. A partir daí a noite correu como ela corre, muita dança, um excelente ambiente, grande música graças ao inconfundível DJ Carlos Ruas, um nome que é um símbolo dos verões do Porto Santo, e posso dizer-vos que o bar do Henrique estava a abarrotar. Foi uma festa fantástica, um momento bonito para quem lá esteve e para nós, que assim celebrávamos aquela que foi a nossa passagem no Porto Santo, porque na verdade esta terra diz-me muito e é para aqui que eu venho quando preciso, seja para descansar, seja para pensar, seja para simplesmente passar tempo. Não nasci aqui, nunca vivi aqui, mas sinto-me também daqui. Como disse no início, este episódio é dedicado ao Porto Santo, às suas gentes incríveis, acolhedoras e com o coração sempre bondoso para os seus e para quem os visita. Até breve, obrigado Porto Santo, siga Jadem, até para a semana! O barco ruma para onde vai, uma luz no escuro brilha direito, ofuscas demais. E mais que uma onda, mais que uma maré,